Título 3. Obrigado. Nossa participação lá dos Estados Unidos. Então, vamos estudar, então, hoje a lição 6, que vai falar sobre Hebreus, o capítulo 4 de Hebreus. Eu estou procurando dar uma ajeitada nesses textos, né, pelo menos para eles caberem dentro assim, de uma hora, né? Então, nessa escola dominical especial do Dia das Mães, então vamos começar. Você pode ler os primeiros 6 versículos aí, conforme está aí na apostila, Hebreus 4, de 1 a 6. Isso, Rosane já colocou lá para nós, né? Tá bom. Apareceu, Rosane. Então vamos lá. Então lê para nós aí, faz favor. Hebreus 4, de 1 a 6. Nossa, tá pequenininho. Eu posso ler aqui na minha Bíblia, professor, porque eu tô sem o computador, eu tô sem o computador aqui. Espera aí. Meu Deus. Visto que a nós foi deixada a promessa, desculpa, cartas ao Hebreus, né? O texto 4, Hebreus 4, de 1 a 6. Visto que a nós foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem saiu. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhe valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos e que entrarmos naquele descanso, conforme Deus disse, assim jurei a minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois é certo, em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras, o 5. E, de novo, na passagem citada há pouco, jamais entrarão no meu descanso, o 6. Logo resta alguns entrarem naquele descanso. As boas novas foram anteriormente pregadas a eles, mas não entraram por causa da sua desobediência. Amém, irmãos? Então, nesse texto aí, né, o autor da carta aos Hebreus, né, então sempre é bom lembrar que ele escreveu essa carta aí, né, o foco é sempre esse, e sempre eu vou trazer esse foco aqui para a gente ficar centrado em torno do que a carta foi escrita, né? Então era uma situação que estava acontecendo na igreja, né, em que havia um grupo, né, de israelitas, ou seja, de hebreus, que haviam se convertido, né? Mas eles estavam ficando desanimados porque o grupo deles, proporcionalmente à igreja como um todo, né, especialmente em relação aos gentios que se convertiam, né? Então, o grupo deles, dos hebreus, estava ficando proporcionalmente cada vez menor. E aí, o autor aos Hebreus, então, ele escreve essa carta, né, para animar esses irmãos a prosseguirem na fé em Cristo. Porque para eles, como israelitas, era difícil, né? Por que era difícil para eles? Porque a maioria dos israelitas, né, em especial os judeus, eles não acreditavam que aquele Jesus que morreu na cruz era o Messias, né?
Então eles questionavam, eles não concordavam com os cristãos e achavam até mesmo que os cristãos eram um grupo dissidente, né, da cultura judaica, né, que estava desprezando a lei de Moisés, né, a cultura, o costume, né, a religião em que Israel foi criado, né, desde a época de Moisés, né? E aí, então, esse grupo, né, de judeus cristãos, ele foi ficando proporcionalmente menor e eles eram perseguidos, né? Eles eram como que deixados de lado, inclusive se criava, né, rixas familiares, né, de as pessoas estarem seguindo essa religião cristã, aqueles que seguiam, né? Então, o autor, ele está falando aqui, né, citando, né, ele cita muitos textos do Antigo Testamento, né? Então aqui ele diz, né, que o item 2, que está impresso aí na lição, né? Então eles não alcançaram a promessa por causa da desobediência. Bom, a quem que o autor aos Hebreus está falando aqui, nesse caso, no capítulo 3? Quem são esses que não alcançaram a promessa? Que promessa é essa, afinal? Então, o autor aos Hebreus, ele está citando o caso dos israelitas, né, que saíram do Egito, né, debaixo das mãos de Moisés, né, através de grandes sinais que Deus mandou sobre o Egito, né? Então, ele diz aqui, né, que aqueles que murmuraram no Egito não alcançaram a promessa, porque eles receberam uma grande promessa. Que promessa foi essa? De entrar na terra prometida, na terra que Deus havia prometido, uma terra fértil, né? Comparado aí, né, a uma terra que manava leite e mel, né, a figura, a comparação. Então, o autor, então, está lembrando a experiência, né, de Israel quando Deus tirou do Egito e fez a promessa de levá-los a Canaã, né, de transportar aquele povo a Canaã, né, a essa terra, né, no caso Canaã, né, onde manava, fluía, brotava leite e mel. Essa é uma expressão figurada para dizer que era uma terra muito boa, muito fértil, né? Muito próprio para viver naqueles dias, né? Então, o autor aqui no texto onde foi lido, então, diz aqui no versículo 1, né? Visto que a nós, foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, né? Nenhum de vocês pense que falhou, né? Então, Hebreus 3, 4, de 1 a 6, né? Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, porque não foi acompanhada pela fé, né? De fé por aqueles que ouviram. Eles ouviram, mas não deram muita atenção, ou a devida atenção, né? E aí Deus fala de um descanso para o povo de Deus. Mas diz que aquele povo que não acreditou, então eles jamais entrarão nesse descanso, né? Por causa da desobediência, tá? Então, só explicando alguma coisa aqui no texto, né? Então, quando diz que a promessa, então, é para nós. Então, nós quem? Então, refere-se aos servos de Deus, né? Os servos de Cristo ali, no caso. E ele se refere àquela geração israelita que foi liberta, tá? Mas não acreditou na promessa, no livramento de Deus, né?
Então, aquele descanso que Deus estava prometendo a Israel ali, era um descanso numa terra, né? Era um descanso que seria na terra, né? Aqui na própria terra, né? E lembra que antes de Israel ser liberto do Egito, no capítulo 3 e 4 de Êxodo, então Israel está lá clamando ao Senhor, pedindo, né, clamando a Deus, né, para que os libertasse do Egito, os libertasse daquela escravidão em que eles estavam. E aí Deus ouviu o clamor deles, como diz o capítulo 3 e 4 de Moisés, quando Moisés tem aquela experiência com a sarça ardente, né? E aí Deus o envia ao Egito para libertar o seu povo. E Deus, quando ele libertou Israel do Egito, então ele promoveu ali grandes sinais, mostrando ali o poderio de Deus, porque naqueles dias, né, então, Deus, né, o Senhor Deus não era conhecido assim no Egito, né? Então Deus, para tipo um cartão de visita, né? Então a cada vez que Moisés ia falar com o faraó para que o povo saísse do Egito, então o faraó se endurecia e uma praga, então, chamado de praga, né? Mas um sinal apelidado de praga, né? Mas na verdade era um sinal de Deus mostrando o poderio e o tamanho com quem que eles estavam falando. E Deus falava isso para mostrar quem ele é, né? Tanto para os egípcios, como também e principalmente para Israel, né? O poder que Deus tem para livrar, para salvar o seu povo. E aí Israel estava lá em aflição no Egito, então Deus vai e liberta Israel no Egito através de Moisés, mas como nós já vimos e nós sabemos, através de grandes sinais, de grande poder, né? Por fim, a morte dos primogênitos lá no Egito, Israel então saiu do Egito, né? Mas tinha uma grande barreira pela sua frente, e Deus, de propósito, né, conduziu Israel direto ali para o Mar Vermelho. Israel estava como cercado ali, né? O inimigo vindo por trás, o Mar Vermelho à frente. Então, humanamente falando, não teria como escapar, até então que Deus, através de Moisés, abriu o mar. Foi uma coisa tremenda, né? Foi uma coisa até surpreendente, assustadora, que aconteceu ali, quando o mar, então, se abre para que o povo de Deus possa passar. Imagina a alegria, o contentamento e o assombro, né? Tanto por parte dos israelitas, que passaram por aquele caminho no meio do mar, que foi aberto, como se fosse uma estrada, como se fosse um caminho, né? Mesmo, né? E Deus permitiu que eles passassem por ali. E os egípcios, quando viram isso, quiseram passar também, mas Deus ali fechou o caminho e destruiu toda aquela multidão de soldados, né, de Faraó, o exército de Faraó, que tentou passar ali pelo mar, né? Então Deus mostrou um grande poder para Israel. Deus deu muitas provas do seu poder, da sua capacidade, né, de como Deus pode proteger o seu povo, que não existe obstáculo, né, não existe nada que possa impedir o poder de Deus, né, como diz a palavra, né, agindo eu, quem impedirá. E até ali, até aquele momento ali, foi mostrado como um obstáculo intransponível. Mas nada abarrou a caminhada de Israel, porque Deus estava à frente. E ainda mais, é bom lembrar que à frente de Israel, Deus mandou uma coluna de nuvem durante o dia, para que eles pudessem passar pelo meio do deserto,
e aquela coluna de nuvem impedia que o sol do deserto, né, os matasse. Imagina, ficar 24 horas, ficar o tempo todo enquanto tem sol ali no deserto, né? Desde que o sol nasce até a hora em que o sol se põe, o calor ali é tremendo, né? Ainda mais batendo, refletindo nas areias ali do deserto, né? Então um calor que não daria, que mataria aquelas pessoas ali por insolação, né? Principalmente os mais velhos e as crianças, né? E, por fim, todo o exército ali não suportaria uma jornada dessa todo dia, todo dia. Então, aquela coluna durante o dia, aquela coluna era uma coluna de nuvem, né? Fazendo frente ali ao sol e trazendo sombras sobre o povo do Egito. Só isso aí já era um grande sinal. Não havia outra forma de atravessar aquele Egito, aquele deserto, caminhando todo dia e por tanto tempo, né? Então Deus provou que ele pode livrar, pode socorrer em toda e qualquer situação. E à noite, aquela coluna de nuvem, né? Porque no deserto aí à noite inverte, porque como não tem como reter aquele calor do dia, né? Depois que a areia do deserto ali, né, perde contato com o sol, esfria rapidamente e vem a noite, né? E agora fica um frio muito intenso ali no deserto. Então, durante o dia, um calor escaldante, durante a noite, um frio de matar. Então, durante o dia, então, aquela coluna de nuvem fazia frente ali ao sol, né? Não permitindo que o povo ali morresse de insolação, né? Fora o cansaço de andar naquele sol quente o dia todo, né? E à noite, então, aquela coluna de fogo se transformava, aquela coluna de nuvem se transformava numa coluna de fogo, que servia não somente para clarear ali o caminho, né? E como também para aquecer o povo à noite, tá? Então, de dia, tinha, figuradamente falando, né, gente? Vamos prestar atenção nisso. Figuradamente falando, é como se tivesse um ar-condicionado com temperatura regulada ali, e à noite, então, um aquecedor, porque à noite, quando o sol se punha, então fazia um tremendo frio, né? Então Deus mandou tudo aquilo ali para o seu povo, não faltou nada, tá? Mas aí na primeira, logo o povo começou a murmurar porque queria água. Olha, situação muito pior, Deus já tinha socorrido, né? Então ali a rocha foi ferida e eles puderam beber daquela água. Mas antes disso, né, eles fizeram um clamor, uma bagunça, tá? Até falando com Moisés, você nos trouxe para esse deserto para nos matar, nós não estamos vendo aqui terra fértil nenhuma. Eles estavam no deserto ainda, caminhando para chegar em Canaã, né? E aí eles reclamaram que faltou água, Deus providenciou a água. Reclamou que da comida, né? Deus então providenciava todas as manhãs, menos o sábado, né? Que descesse aquele maná do céu com o qual eles poderiam ser supridos, né? E durante 40 anos assim, e o povo murmurando. Aliás, não era nem para ser 40 anos, né? Foi por causa da provação daquele povo ali. Não era para ser 40 anos, né? 40 anos foi devido à desobediência, né? Daquele povo, né? Como está lá escrito em Números, capítulo 13, né? Quando é escolhido um líder de cada tribo ali,
e o capítulo 14, que fala das reclamações de Israel, né? E que Deus, então, ele faz um teste com o povo, com Moisés, né? Dizendo que iria destruir aquele povo, tudo mais e tal. Então, Moisés intercede ali diante de Deus pelo povo de Israel. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, é que como é que era a situação de Israel antes deles serem libertos? Eles estavam clamando, eles estavam pedindo a Deus, prostrados ali, antes de tudo isso acontecer, tá? Antes de Deus tirar Israel do Egito. Então, no sufoco, quando o povo estava debaixo do sufoco, quando o povo estava debaixo da opressão de Faraó, quando o povo estava desamparado ali, né? Então o povo vai e começa a clamar a Deus. Começa a clamar a Deus. E Deus, então, começa a entrar com providência, né? E vai tirando, mostrando a Faraó e ao Egito, né? O poder dele ali, a Israel. Israel, então, fica conhecendo o poder de Deus, experimentando, né, na sua vida, na prática, o poder de Deus. E, por fim, chega o dia em que Israel sai do Egito, né, sem levantar uma arma, né, sem nenhuma luta, né, o próprio Faraó e o povo que ficou com medo, né, de tudo, já viu tudo aquilo que tinha acontecido. Quando os primogênitos morreram, eles falaram assim, eles pensavam com ele, que mais que pode acontecer, né? Agora vai ser a gente que vai morrer, né? Então eles ficaram com medo ali. A gente vê que quando Israel sai do Egito, os egípcios estavam com medo. Na verdade, praticamente Israel, se a gente for realmente tomar assim ao pé da letra, não foi Israel, não saiu assim do Egito, né? Ele foi, na verdade, expulso. O povo falando, vai, pessoal do Egito, vai, se manda rápido, com medo, né? Que vai embora, porque se vocês ficarem aqui, pode acontecer coisa pior. Esse era o raciocínio do povo do Egito quando Israel saiu. Eles mesmo apressaram Israel para sair. Vai. Não fica mais aqui, não. Eles saíram à noite, tá? Do Egito, né? E aí, o próprio povo do Egito, como Deus falou, mas vocês, quando saírem, vocês vão despojar o povo de onde vocês saíram. Então, os próprios mulheres do Egito e todas as pessoas lá do Egito, botando Israel, dando pressa para Israel sair, e deram joia, deram prato, que eles tinham, eles foram dando lá para Israel sair, para apressar, para ir embora depressa, que eles estavam com medo. Tá? Depois que Israel passou o perigo, que Israel ficou o senhor da situação ali, aí eles pararam, né, de clamar a Deus e começaram a reclamar, né, reclamar de Moisés e Arão, e de Deus também. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui também, muitas vezes, acontece conosco, né? Muitas vezes nós estamos desejando, querendo uma bênção, alguma coisa assim e tal, e Deus vai e envia, né? Então, no início, a pessoa fica alegre e tudo mais, então, mas passando algum tempo, parece que ele acostuma com aquilo, né? E parece que Deus não fez mais que a obrigação dele, né? O povo acaba, aquilo que antes parecia, né, uma bênção, né? Tinha proporção assim de uma bênção, né? Então o povo, depois que se acostuma com aquilo ali, acha que não é nada, não. E a gente tem que lembrar disso também, por exemplo, da nossa situação antes de conhecermos a Cristo como Senhor e Salvador, e agora que nós conhecemos. Então, figuradamente falando, nós também estamos caminhando para a nossa Canaã celestial, né? Para nos encontrarmos com o rei, não com Moisés, mas com o próprio Deus,
tá? Com quem nós vamos nos encontrar. E parece que é uma coisa que, sabe, é bobagem, é bobeira, né? Foi pouca coisa que Jesus fez por nós. Ele ter dado a vida dele na cruz, morreu por nós. Então, há muitas vezes a tendência do ser humano é ele se tornar ingrato, né? Ele se acostumar ali com a bênção e achar que a coisa é pequena. Enquanto isso, as pessoas dos outros povos, tá? As pessoas dos outros povos que estão olhando o que está acontecendo, então quem está de fora está vendo o que está acontecendo e estava vendo a grande bênção que Israel estava recebendo. Então, aquilo que Israel, a princípio, gostou, quando eles saíram do Egito, né? Se alegraram bastante, mas logo depois, quando começaram a caminhar no deserto, começaram a reclamar. Quiseram até voltar para o Egito, né? Quiseram levantar um outro guia, né, para voltar para o Egito, né? Principalmente, né, quando Moisés subiu ao monte, né, ao monte Horebe, para ele receber, para Deus falar com ele receber as leis de Deus ali para ele passar para o povo, né? Então, como ele demorou muito, ali em Êxodo 32, por ali assim, e como ele demorou muito, então o povo estava perguntando, cadê esse Moisés? Para onde ele foi? Né? E construíram até um bezerro, né, de ouro para simbolizar o Deus de Israel. Olha só, fizeram um bezerro de ouro para simbolizar ali o Deus de Israel. Esse daí que nos salvou. Já estava acostumado com tanto ídolo que eles viam lá no Egito, que eles acabaram entrando nessa onda aí também, né? Então, irmãos, o que o escritor aos Hebreus ele está falando aqui, né? Principalmente lembrando aqui de uma coisa principal, que não se esqueçam, a mensagem, né? Um recado para os hebreus, não se esqueçam, vocês foram salvos, vocês foram libertos, vocês então perseverem nesse caminho, por onde vocês estão indo, porque nós estamos indo para Canaã, né? Não aqui na terra, mas no céu. Tá? Então, é um caminho excelente o qual Deus nos propôs, né? De salvação e de vida eterna, né? Então, a promessa para Israel era de uma terra aqui na terra, né? Para nós, é da vida eterna no céu. Então, é uma promessa maior ainda, mais bem-aventurada ainda, né? E muitos de nós não leva a sério, ou não leva muitos de nós, ou não leva muito a sério, ou não faz ideia do tamanho da promessa que nós recebemos, ou nos esquecemos o Deus que nos resgatou, o Deus que nos livrou, né? E continua nos levando por esse caminho, né? Então, para a gente não desfalecer pelo caminho, para a gente não enfraquecer como fez o povo de Israel, né? Então, irmãos, essa é a principal mensagem, né? Não desanimem, continuem, né? E nesse item 2 aí, tá? Eu queria só destacar uma coisinha aqui, antes de chegar no ponto 3, né? Antes de chegar no item 3, o item 3 é não despreze a palavra e as promessas de Deus. Então, antes de chegar aí, no penúltimo parágrafo do item 2, tá? Então, está escrito assim, no penúltimo parágrafo do item 2. Por isso, Deus disse que aquela geração incrédula não entraria no descanso que ele prometeu, mas morreriam no deserto. Os que não creram e achavam, né, que seus filhos morreriam no deserto foram que entraram em Canaã, né? Mas depois eu vi que está faltando um outro não aí, né? Que essa frase ficaria mais corretamente assim:
os que não creram e achavam que seus filhos que morreriam no deserto foram os que não entraram em Canaã. Tá? Então, aqueles murmuradores foram os que não entraram. Aqueles que entraram em Canaã, né, dentre os adultos, foi Josué e Caleb, e mais a geração que, quando saiu do Egito, ainda tinha menos de 20 anos, né, de 20 anos para baixo. Tá? Foram os que entraram em Canaã. Então, irmãos, muito cuidado, né, prestar atenção nas promessas de Deus, que são promessas valiosas para nós, né? E nós temos que atentar para essas promessas aí. Eu queria pedir para um de vocês aí, por favor, ler aí no item 3, não despreze a palavra e as promessas de Deus. Por favor, que pode ler para nós? Não despreze a palavra e as promessas de Deus. O 7. Por isso Deus estabelece outra vez determinado dia, chamando hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que foi dito antes. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. O 8. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Nos dias de Davi, no Salmo 95, 7 e 8, Deus estabelece outro dia, outra oportunidade chamada hoje. Então ainda resta um descanso ao povo de Deus. Esse repouso sabático, previsto por Deus, refere-se ao descanso eterno que encontraremos em Cristo, na vida eterna. Por isso, devemos nos esforçar para que ninguém venha a cair, como foi com os desobedientes. Hebreus 4:11. O 7. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que uma espada de 2 gumes, e penetra o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenção do coração. A palavra de Deus é viva e traz vida a quem recebe. Tem eficácia ao que se propõe. Por isso, podemos obedecê-la fielmente e aplicá-la à nossa vida. Ele é eficiente ao ponto de discernir alma e espírito e qualquer parte mais interior, tanto carnal como espiritual, e nada fica oculto à sua revelação dos sentimentos, intenções e motivações, pensamentos e intenções do coração. Então, depois continua. Então, não, só falta um pedacinho, pode ler. Para terminar. O 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Nenhuma criatura consegue ocultar-se de Deus. Davi disse no Salmo 139, 2 e 3, ele conhece as palavras que vou falar antes que eu diga, e sonda e conhece os meus pensamentos. Bem, então aí no versículo 7, né? Então, Deus estabelece, como o autor fala, né, um outro dia, né? Já nos tempos, agora mais para frente, que esse Salmo 95 aí, já é nos dias de Davi, né? Então, o povo já tinha saído do Egito, já tinha atravessado o deserto, já tinha se estabelecido em Canaã, né? Então, já nos dias de Davi, então, ele volta a falar, né? Por isso, mais uma vez, né, outra vez, Deus determina um dia chamado hoje. Não é amanhã, nem ontem, é hoje, é agora, né? Então, ele declara muitos dias, né? Depois de Davi aí, se vocês ouvirem a voz e não endurecerem o coração. Uma coisa que eu chamei a atenção aqui é que no Antigo Testamento, né, quando isso é falado, né,
dá a impressão que ali está declarando, quem está falando é o Senhor, né, que está falando, tá? Mas aqui nesse texto diz que quem está falando, né, é o Espírito Santo, né? Quem está falando. Então, é porque no Antigo Testamento não havia, né, esse conhecimento, né, da Trindade divina, né, entre Pai, Filho e Espírito Santo, mas que aqui, já no Novo Testamento, né, então, já havia esse conhecimento, né? Então, a palavra de Deus aí, como ele está falando, né, é viva e eficaz. Então, ela consegue atingir ou entrar, né, até o mais íntimo de cada um de nós. Então, Deus conhece o nosso pensamento, ele conhece as nossas intenções, né, e aquilo que está oculto em nosso coração, aquilo que nós estamos trazendo dentro do nosso coração, na parte mais íntima, né, mais profunda, né, do ser humano. Então, nada está oculto à vista de Deus, aquele com quem nós temos de tratar. E a sua própria palavra, a palavra de Deus, ela sabe discernir, ela sabe separar, né, muitas coisas que até mesmo hoje nós temos dúvida, né, até algumas pessoas discutem de o que seja a alma, o que seja o espírito, quais as atribuições da alma, quais as atribuições do espírito. E aqui ele diz aqui que a palavra de Deus ela consegue, ela pode discernir, né, os nossos mais profundos anseios, os nossos mais profundos pensamentos, né? Então, nós não podemos desprezar, nós não podemos descartar, né, a palavra de Deus como se fosse uma palavra, como se fosse uma coisa a qual pudesse ser descartada por nós, tá? Mas Deus ele é poderoso, né, para nos salvar, para nos livrar, e só a palavra também ela é poderosa, evidentemente, né, correspondendo, né, ao poder de Deus, tá? Então, o autor aos Hebreus aqui ele ressalta, né, no versículo 13, que nada, né, não existe nada em toda a criação de Deus que possa ficar oculto, né, aos olhos de Deus, né? Então, ele conhece, ele sabe, ele penetra todas as coisas, porque se a sua própria palavra, né, faz isso, né, ele tem todo o discernimento, né, de todas as coisas e nada fica oculto aos seus olhos, né? Aí no item 4, né, Jesus, o nosso intercessor, né, que sempre pode nos socorrer. Então, o autor aos Hebreus, ele nos chama, né, a essa realidade, né, que Jesus, ele é o nosso intercessor e ele está sempre pronto para nos socorrer, né, toda vez que nós nos dirigimos a ele. Então, eu queria pedir a alguém para ler aí, né, os versículos 14, 15 e 16, por favor. Amém? Pode ler para nós aí? Versículo 14, 15 e 16. Aí no item 4. Espera aí, professor. Aonde está? 14, 15 e 16. Portanto, visto que temos um grande sacerdote, um sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. O 15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós,
passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. 16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Temos... Então, olha só. Então, o autor aos Hebreus, como ele está falando para os israelitas que conhecem muito, né, que foram criados, né, com o sistema judaico, né, que veio do Antigo Testamento, né, em que havia os levitas, né, a tribo dos levitas, né, que se apresentavam, né, para servir a Deus. Então, ali havia os sacerdotes e era escolhido, então, já tinha lá, né, de acordo com a sua linhagem, né, não era uma pessoa que fosse escolhido ou eleito por seu grande caráter, né, tudo mais. Então, não, já era uma pessoa, ali já se sabia, né, ali as pessoas que poderiam ser o sumo sacerdote, né, então era uma pessoa já previamente escolhida, né, o sumo sacerdote da tribo de Davi, da família de Arão, né, então aquele ali seria o sumo sacerdote. Mas com Cristo já não é assim, né, porque os sacerdotes aqui na Terra, o sumo sacerdote aqui na Terra, né, o campo de ação e de conhecimento dele era terreno, né? Então, ele entrava num santuário, num tabernáculo feito por mãos humanas aqui na Terra, que era só um simbolismo, né, do que é aquilo que Jesus, um paralelismo do que é aquilo que Jesus fez por nós no céu, né? Então, por isso o autor aí diz, né, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que está falando de Jesus, né, o Filho de Deus, então nós podemos nos apegar a ele com toda firmeza à fé que professamos, tá? Então, nos apegar com firmeza, numa expressão original, está revestindo a pessoa, né, que está fazendo isso, revestindo a pessoa, passando a ideia de que ele pode se agarrar, pode se firmar nessa promessa com toda a certeza, né? E ele está falando por quê? Porque os sacerdotes do tempo da lei, né, do tempo da lei, eles faziam e serviam todas as coisas aqui na terra, né? Eles ofereciam o cordeiro, ofereciam um sacrifício, né, de animais, e tinham que oferecer sacrifício por eles mesmos, né? Mas já com Jesus não foi assim, né? Porque Jesus, ele foi, ao mesmo tempo, tanto o sumo sacerdote, né, que ofereceu o sacrifício a Deus, né? Mas duas coisas: o sacrifício que ele ofereceu foi ele mesmo. E um sacrifício oferecido a Deus, para que Deus aceitasse, não podia ser um sacrifício de qualquer maneira. Quando a gente estuda lá o livro de Levítico, né, então tem todo aquele detalhamento, né, todo aquelas características, né, que mostra como deveria ser o animal que seria ofertado. Ele tinha que ser perfeito por dentro e por fora, tá? Mostrando assim a pureza, né, de Jesus. Então, ele tinha que ser perfeito por dentro e por fora, tá? E outra coisa, eram animais que não tinham maior comunicação e entendimento com um ser humano, né? E era aqui na Terra. Mas Jesus, ele se apresentou no céu, né? E sendo ele o próprio sacerdote e também o próprio sacrifício,
Tá? Então, ele se apresentou, ele entrou não no tabernáculo, mas diante do próprio Deus, né? No céu. Né? Então, ele subiu, ele adentrou, ele entrou, né? Na presença de Deus, no céu, né? No trono de Deus, tá? Que aqui é chamado, né, de o trono da graça, né? No versículo 16, né? Já que fala no versículo 14 e 15 que aquele que apresentou foi o próprio Filho de Deus, né? E aí o versículo 16 diz: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, olha o privilégio que nós temos hoje. Por isso que o autor aos Hebreus, o tempo todo, ele está mostrando que o sacerdócio de Cristo é em tudo superior ao sacerdócio levítico. Portanto, ele está mostrando que o sacerdócio levítico ele foi provisório, né? Até que viesse o sacerdócio perfeito, né? Tanto é que tudo era realizado antes aqui, era realizado aqui na terra, o ministério levítico. Mas agora, o próprio Filho de Deus se assenta à direita de Deus e ele, o Filho de Deus, está intercedendo por nós. É ele, hoje, quem intercede por nós. Não mais um sacerdote humano, que teria que, primeiramente, oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados. A diferença do sacerdote humano é que, por mais perfeito que ele fosse, né, um homem mais justo que fosse aqui na terra, mas ele teria que oferecer sacrifício por seus próprios pecados. Jesus não. Jesus não precisou oferecer sacrifício por seus pecados, né? Porque, como diz aí no versículo 15, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, né? Mas alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Tá? Então, a grande diferença de Jesus é que, apesar dele ter vindo à Terra, né, num corpo humano, num corpo de carne, né, e ter passado por tudo que nós, como humanos, né, passamos, né, por fome, por dor, por sono, por perseguição, né? Ele passou por tudo isso, mas ele nunca pecou. Tá? Ele nunca se voltou contra o Pai, ele nunca pecou. Né? Então, é por isso que nós agora, hoje, nós podemos nos aproximar do trono da graça. Porque lá, no trono da graça, né, está não somente o Pai, mas também o Filho intercedendo por nós. Tá? Então, nós temos esse grande socorro que Jesus pode interceder por nós diante do Pai. Então, nosso sacerdote hoje não é meramente humano, como nós, que tem que morrer pelos seus próprios pecados. Não, Jesus não morreu por seus pecados. Ele morreu porque ele se ofereceu em mediação a nós. Né? Ele foi o nosso mediador. Então, ele assumiu a nossa culpa. Né? Então, por isso é que o sacerdócio, no caso aqui, na graça, ele é muito maior, muito mais extensivo. Né? Por isso é que nós podemos... Olha o que nos foi dado.
nós podemos nos aproximar, né, do trono, com toda convicção, do trono da graça, tá? Só que repara só uma coisa, esse trono da graça, né, na verdade, o trono de Deus, né, que era conhecido como trono da justiça, tá? Que era o trono da justiça, o trono do julgamento, o trono do juízo, né? Mas hoje o trono do juízo, né, que acusava, poderia acusar os nossos pecados, né? Mas hoje, como nós fomos salvos e temos expiação dos nossos pecados através de Jesus, então hoje, aquele trono que era para ser de juízo, aquele trono que poderia ser de condenação, né? Então hoje, né, para nós, para aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, né, aquele que entendeu e recebeu e aceitou a expiação de Cristo, né, em seu favor, no meu favor, em nosso favor, né? Então hoje aquele trono de juízo para nós que estamos em Cristo, para aqueles que estão em Cristo, ele hoje é o trono da graça. Olha a diferença. Tá? Então, ele hoje, para nós, ele é o trono da graça. É por isso que hoje nós podemos entrar na presença de Deus. Entrar na presença de Deus. Porque nós hoje temos um mediador, que é Cristo. Ele, como a gente vai ver em Hebreus ainda, ele está intercedendo, né, continuamente por nós. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso intercessor, né? Ele intercede por nós, ele faz mediação por nós. Então, por isso que nós podemos nos apresentar diante de Deus através de Cristo. Então, tendo Cristo como nosso mediador, né, nós nos dirigimos ao Pai em nome de Jesus, que é o nosso mediador, tá? E nos apresentamos diante do trono da graça. Quem nos introduz na presença de Deus, diante do trono da graça? Jesus. Ele é quem nos introduz. Ele tem acesso ao trono. Ele é o Filho de Deus, ele não tem pecado, então ele pode nos introduzir na presença de Deus diretamente, né, ao trono da graça, porque é lá que ele está intercedendo por nós, né? Então nós não temos um sacerdote qualquer, né? Nós não temos um sacerdote qualquer, mas nós temos um sacerdote que, além de ser o Filho de Deus, ele também foi o Filho do homem, né? Ele tem uma natureza humana, né? Para que ele pudesse morrer em nosso lugar. Ele se fez humano. Se ele não se fizesse humano, ele não poderia morrer em nosso lugar, né? Mas como ele se fez humano, ele pôde morrer em nosso lugar, mas ressuscitou. Ele não vai morrer outra vez. Tá? Isso ele já fez quando ele morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. E outra coisa, ele sabe, ele conhece, além dele sondar o nosso íntimo, o nosso interior, ele conhece, ele sabe por tudo aquilo que nós passamos, por todas as nossas limitações, né? Ele conhece todas as nossas limitações. Ele sabe exatamente o que nós passamos. Por quê? Porque ele mesmo, né? Ele passou por isso quando ele aqui esteve. Ele não esteve aqui como alguém que nasce pudesse atingi-lo. Não, ele experimentou o que nós experimentamos. Fome, dor, tudo mais ele passou. Humano como nós. Tá? Por isso ele sabe o que está em nosso coração. Como Deus e como homem, ele sabe o que se passa em nós. Quais são as nossas inseguranças, quais são as nossas fraquezas,
quais são as nossas limitações. Então, ele pode nos atender perfeitamente, ele nos entende perfeitamente. Ele, quando ele está ali diante de Deus, ele sabe, né? É claro que o Pai também sabe, mas ele não é só de ouvir falar, ele experimentou na carne. Né? Ele experimentou na carne. Então, podemos chegar até ele, né? A presença, através dele, chegamos na presença de Deus, ao trono da graça, né? E ali as nossas petições são encaminhadas ao Pai em nome de Jesus. Então, podemos chegar ao trono da graça a qualquer momento. Nunca está fechado, nunca está desocupado. Nós podemos nos aproximar do trono da graça a qualquer momento, que nós sabemos que aquele que está ali intercedendo por nós, que é Jesus Cristo, como a Bíblia diz, né? Só há um Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Né? Então, nós podemos nos aproximar dele, né? do Pai, tá? Através de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Aleluia, Amém. glória a Deus, professor. Glória a Deus. Então, olha só, aproveitando essas 3 questões que ficaram aí, tá? Então, a princípio, aqui povo, o autor de Hebreus diz que não entraria no descanso de Deus. Aquela geração incrédula. Aquela geração incrédula Saíram do Egito. que saiu do Egito, né? Uhum. Amém? Então, ele nos chama também a atenção para a incredulidade. A incredulidade fez aquele povo não acreditar, não aceitar as promessas de Deus. Eles acabaram perdendo a bênção por causa da incredulidade, por causa da desobediência. E nós não podemos incorrer neste mesmo erro. Amém? Então, a pergunta 2, no versículo 3, quem é esse nós que fala aí? Os cristãos, servos de Cristo. Os cristãos, né? Os servos de Cristo. E eles? A geração que foi liberta do Egito. Isso, foi liberto do Egito, né? Mas acabou não chegando a Canaã. Acabou não chegando, 3, né? Para encerrar, como nós, Jesus esteve sujeito às tentações, porém, ao contrário de nós, não pecou. amém. Glória a Deus. Tá? Então, irmãos, que Deus possa nos guardar, nos abençoar. Amém. E na próxima semana possamos estar aqui com uma nova porção da Palavra de Deus, que é o capítulo 4, né, de Hebreus. Nós vamos... 4? Não. 5, né? O 5, né, de Hebreus, que nós vamos entrar, né, nós vamos comentar, né? Amém. E que Deus possa nos ajudar e nos abençoar até nós e que nós possamos, né, tomar a liberdade, né, de entrar na presença de Deus, né, diante do trono da graça. A gente está aqui na Terra, mas nós também nos postamos e prostramos diante do trono da graça, né, através de Cristo, né, que é o nosso mediador. Amém? Então, quem ora para encerrar, por favor? Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, mais um privilégio, mais, Senhor Deus, essa palavra de ânimo, Pai, de determinação, Senhor Deus, para com a nossa vida, que possamos exercer, praticar a Tua verdade, Pai amado, na nossa vida, juntamente com a nossa família, para que nós não venhamos, Senhor Deus, ser incrédulos, mas crer no Deus que servimos, chegarmos ao trono da graça, Senhor Deus, por todo o sacrifício que o Senhor fez para conosco, que possamos ter gratidão e não ingratidão no nosso coração. A cada estudo, Pai, que nós temos aprendido, que possamos exercer, praticar de uma forma clara e correta, através da Tua palavra,
Toma mais uma vez a família do professor Jair, sustenta, Pai, o teu servo, fortalece a sua saúde, Pai. Nós clamamos a Ti. Toma vida, Pai amado, da sua família, guarde seus filhos, sua nora, guarda, Pai, a sua esposa, todos que o rodeiam, Senhor, que tu venhas estar guardando debaixo da tua proteção. Toma, Pai, a nossa família, esse Dia das Mães, Senhor, porque o Senhor tem cuidado do teu povo, Pai. Oramos, te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus, que possamos estar retornando à noite, Pai, nesse culto online, Pai, porque a tua palavra diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali a tua presença se faz, Senhor presente. Assim nós te agradecemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.